Bom pessoal, no vídeo de hoje, no áudio de hoje, a gente vai falar sobre função polinomial do segundo grau, também conhecida como função quadrática. Primeiro vale lembrar que a função quadrática ela é baseada na equação do segundo grau. Então a lei da formação da função quadrática é quase que a mesma característica da equação do segundo grau. Então a lei de formação vai ser a x ao quadrado mais bx mais c. E a condição de existência é que o a tem que ser sempre um número diferente de zero. Então ele pode ser positivo ou negativo, só não pode ser o zero. Então essa é a condição de existência da função quadrática. O número que acompanha o x ao quadrado é o valor de a, o número que acompanha o x sem expoente é o valor de b, e o número que aparece sozinho é o valor de c. Vamos conferir um exemplo aqui. Então eu tenho uma função f de x igual menos 5x ao quadrado mais 3x menos 2. Essa é uma função quadrática, onde o coeficiente a é menos 5, o coeficiente b é o mais 3 e o coeficiente c é o menos 2. Não esquece de o sinal acompanhar o número, aqui é menos 5, coeficiente a é menos 5, ok? Toda função quadrática vai vir nessa estrutura. Possa ser que nela não apareça o valor de b ou o valor de c. Aí nesse caso, eles são iguais a zero. Vamos ver um exemplo. F de x igual 2x ao quadrado, senão não é função quadrática, mais 8. Então, isso aqui é uma função quadrática. O valor de a está aqui, está diferente de zero, e tem o valor de c, que é o termo independente. Não tem o valor de b, que é aquele que compõe o x sem expoente. Então aqui eu tenho a, que é igual a 2. O b, como não aparece, ele vai ser igual a zero. E o c é o mais 8. Então pode ocorrer também que na função não tenha o valor de c e tenha o valor de b. Exemplo, x ao quadrado mais 2x. Observe que não tem um número que aparece sem o x, ou seja, o termo independente. Então aqui eu tenho que a é 1, porque toda vez que não aparecer alguém na frente do x ao quadrado, quem está ali é 1. Se tiver menos x ao quadrado, é menos 1. Tem o valor de b, que é mais 2, e o valor de c não aparece. Quando não tem, ele vai ser 0. Então, só o valor de a que tem que ser diferente de 0. Ele é o único que é obrigado a aparecer sempre. O valor de b ou de c, se não aparece, eles são o 0. Ok? Então, eu posso fazer também o processo contrário. Eu tenho o valor de a, exemplo 8. Eu tenho o valor de b, menos 4. Eu tenho o valor de c, que é 1. Com esses valores, eu posso montar, com os valores dos coeficientes, eu posso montar minha função. Como eu já sei qual é a estrutura, a estrutura da minha função, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, no lugar do a ficou 8, então 8x ao quadrado. No lugar do b, o menos 4, menos 4x. E no lugar do c, 1. Montei minha função quadrática. Ok? Então, identificamos o que é uma função quadrática. Vamos agora observar sobre o gráfico da função quadrática.
Primeiro, o gráfico da função quadrática é uma parábola. Para quem não sabe o que é parábola, lembra da antena parabólica. Então, aqui é essa posição, ou pode também estar nessa posição. O gráfico está relacionado ao plano cartesiano, então, baseado no eixo x e y, eixo x da horizontal, eixo y da vertical. E esse gráfico pode ter essas duas posições. Essa parte interna do gráfico, aqui ó, que eu estou riscando, é o que nós chamamos de concavidade. Essa concavidade pode estar assim, para cima. Ela também pode estar dessa forma aqui, ó, para baixo. Então aqui também eixo x, aqui eixo y. Então, o gráfico é uma parábola. E a gente vai observar agora quais são os elementos do gráfico da função do segundo grau, ou função quadrática. Para montar o gráfico, a gente precisa de 3 elementos. O primeiro elemento são as raízes da função, ou zero da função. O segundo elemento são as coordenadas do vértice. E o terceiro elemento é o termo independente. São os 3 elementos necessários para montar o gráfico da função quadrática. As raízes são os pontos em que o gráfico intercepta o eixo x, ó. São esses 2 pontos aqui, que podem ser 2, pode ser apenas um e pode ser nenhum. A gente vai ver isso mais na frente no próximo vídeo. As coordenadas do vértice é esse ponto aqui, é o que nós chamamos de biquinho, o biquinho da parábola. Então, as coordenadas desse ponto aqui, a gente encontra com a coordenada do vértice. E o termo independente é onde o gráfico vai cortar o eixo y, aqui, ó, que é relacionado àquele valor que não tem x na função, que é o termo independente. Ok? No próximo vídeo a gente continua falando dos próximos temas.